Pode assentar, por favor. No domingo, dia 25 de janeiro de 2009, autoridades da segurança prenderam 27 membros da igreja Remá, em Assab, na Eritreia, enquanto esses 27 irmãos celebravam a ceia do Senhor. Num culto de domingo de manhã, foram presos, lançados na cela, que na verdade, frequentemente na Eritreia não é cela, já disse a vocês, são containers. Os soldados ou policiais também destruíram o pão, o vinho e as bandejas usadas na ceia. Fontes da Eritreia disseram na época que 20 homens e 7 mulheres foram espancados enquanto eram levados para a delegacia local. O líder do grupo, Kibron Kifleyesus, ficou preso separado do restante dos irmãos com as suas mãos acorrentadas. Vários cristãos na Eritreia, um país lá do norte da África, suspeitavam na época que a segurança e as autoridades policiais estivessem comprometidas, empenhadas em realizar mais prisões, especificamente de cristãos reunidos em casa para adorar, para orar. No período de 4 meses, de outubro de 2008 a janeiro de 2009, mais de 300 cristãos foram presos pelo fato de serem cristãos na Eritreia. Janeiro de 2009 foi para a igreja na Eritreia um mês particularmente difícil. 2 crentes, Mogos Ragos, de 37 anos, e Mehari Gebrenezug Asgedon, de 42, ambos morreram por maus tratos num campo de concentração militar de Mitirê, por serem cristãos. A missão Portas Abertas tinha o conhecimento na época, em 2009, de que 40 pastores de tempo integral também estavam detrás das grades por causa da fé. Pensarmos em cristãos presos durante a ceia é pensar numa dura perseguição. Na Eritreia, de 2009, não era possível celebrar-se a ceia publicamente, mas a coisa não mudou mesmo depois de 10 anos passados. A Eritreia, na lista de 50 países que mais perseguem cristãos, disse a vocês, é um país do norte da África, é um país islâmico, pequeno, com 5.200.000 habitantes aproximadamente. Em 2019, na lista de 50 países em que mais há perseguição no mundo à fé cristã, a Eritreia ocupa a terrível 7ª posição. É o 7º pior lugar do mundo para alguém confessar a Cristo como Salvador e Senhor. Eles são classificados como um país de perseguição severa à extrema. Deus abençoe, Deus ajude os cristãos eritreus. Amém? Que o Senhor fortaleça os nossos irmãos, que o Senhor lhes dê força para permanecerem unidos na fé. E graças a Deus, aqui no Brasil nós ainda temos, e eu serei bem específico na minha fala, não falarei de liberdade religiosa, ainda temos liberdade cristã. Ainda é possível ser cristão no Brasil. E hoje, de modo especial, graças a Deus, nós comungamos do corpo e do sangue de Cristo. Aleluia. A pergunta é, o que isso significa? Temos aqui alguém faminto pela palavra? Amém. Nós vamos daqui a pouco comer do pão, que simboliza o corpo, beber do suco da vide, do suco de uva, que representa o sangue de Cristo. Ou seja, à primeira vista, a ceia do Senhor é o momento em que nós compartilhamos da humanidade de Jesus Cristo. Na ceia, preste muita atenção, ainda que a ceia seja abençoadora, nós não compartilhamos na ceia, essencialmente, das bênçãos que Cristo nos dá. Não é isso.
Na ceia nós compartilhamos do próprio corpo e do sangue de Cristo. A bênção na ceia é Cristo mesmo e nada além de Cristo. A ceia revive então o encontro mais essencial do homem com o seu Cristo. É a hora em que Cristo vem ao homem e o homem passa a viver. Isso é a ceia. Estamos juntos? Entretanto, a ceia traz consigo um problema. A dupla natureza do Senhor Jesus, Deus encarnado. Desde sempre essa dupla natureza de Cristo, tanto pela igreja cristã quanto pelas escrituras do Novo Testamento, é admitida. Cristo é Deus encarnado. Tomé, um dos 12 apóstolos, olhando para o Cristo ressurreto, sintetiza aquilo que Jesus é para todo salvo. João 20, versos 24 a 29. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Shalom Aleichem. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado, pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé, vamos falar juntos a confissão de Tomé: Senhor meu e Deus meu. Essa é a síntese do que Cristo é para todo cristão, para todo salvo: Senhor e Deus. Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu. Felizes os que não viram e creram. Jesus Cristo é Senhor e Deus. João não diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós apenas, mas diz também que o verbo era Deus, era e é. Hoje nós comungamos do corpo e do sangue de Cristo. Isso significa que nós compartilhamos da sua humanidade. Mas em algum aspecto, nós também comungamos da sua divindade. E esse é o problema da ceia. Ou fazemos isso agora de algum modo, ou o faremos no fim desta era. Cristo é homem, mas também é Deus, juntamente com o seu Pai e com o Espírito Santo. A pergunta que nós precisamos fazer, e na verdade várias perguntas começam por aqui: seria possível na ceia comungar apenas com uma das naturezas ou essências de Cristo e não com Cristo todo? Será que na ceia nós comungamos apenas com a sua humanidade, não com a sua divindade? Será que Cristo pode ser compartimentado? Será que a gente consegue separar essas coisas em Cristo? Se não podemos, então o que seria compartilhar de sua vida divina? Sua divindade, a divindade de Cristo, está oculta na sua humanidade. Ou seja, nós encontramos a divindade de Cristo na carne do Filho amado. Na sua humanidade, Deus se oculta, Deus Filho, é isso? Se for isso, na ceia nós participamos então da humanidade revelada de Cristo e da sua divindade oculta. E se a sua divindade compartilhada conosco na ceia é oculta, se a sua divindade está oculta na ceia, nós poderíamos então chamar essa divindade de Cristo compartilhada conosco na ceia do Senhor de semente da nossa ressurreição. E aqui eu estou olhando de novo para o encontro de Tomé com Jesus. A admissão da divindade de Cristo por parte de Tomé se dá justamente no encontro de Tomé com o Cristo ressurreto. A ressurreição é para Tomé prova de divindade.
O mesmo então se daria na ressurreição dos salvos. Ela provaria a união deles com Cristo, união manifesta na ceia do Senhor, porque é impossível participar apenas de uma das naturezas de Cristo, só podemos comungar com Cristo todo. Amém? O Cristo é indivisível. A ressurreição dos salvos, então, provaria a união deles com o Cristo divino, aquele que é a ressurreição e a vida. Vamos então por proposições. Se é real que na ceia, nesse encontro essencial com Cristo, comungamos com aquele que possui uma dupla natureza, se é real que a divindade do Verbo se oculta no corpo de Cristo, se é real, se é verdade mesmo que ao participarmos da comunhão do corpo de Cristo, necessariamente comungamos com a sua divindade, e se a sua divindade é para nós a semente da ressurreição, então nós temos que admitir a existência de algo muito profundo e muito misterioso na ceia do Senhor, que só pode ser recebido, e é para ser recebido por fé. Na ceia, a participação na divindade de Cristo confere aos salvos dons. Dons que serão por ora tão somente poderes do mundo vindouro. Dons que não serão por ora nem sentidos nem vistos, porque não podem ser agora suportados na sua manifestação. Dons que podem apenas ser invisivelmente incorporados por aqueles que com fé comungam com Cristo. Temos aqui alguém que vai participar da ceia transbordando de fé no Cristo divino. Se assim for, participará de uma comunhão de dons que são poderes do mundo vindouro. Isso não pode ser visto agora, isso não pode ser sentido agora, isso é semente de ressurreição. Quem hoje participa com fé da comunhão do corpo de Cristo na ceia, e no futuro nega essa profunda experiência, exige para si mesmo algo impossível: a nova crucificação de Cristo. Negar a experiência profunda que ocorre na ceia é exigir que Cristo morra de novo na cruz. E aqui nós encontramos um dos porquês de o autor aos Hebreus ter dito, lá em Hebreus capítulo 6, a partir do verso 4, estas palavras: ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, e caíram. Para esses, diz o autor aos Hebreus, é impossível, verso 6, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. A Bíblia judaica vai dizer o seguinte: é impossível renová-los para que abandonem o pecado, enquanto para si mesmos continuam a executar o Filho de Deus na estaca, desonrando-o publicamente. Na ceia, nós não experimentamos as bênçãos de Cristo, mas Cristo mesmo, seu corpo, seu sangue, não por uma transubstanciação dos elementos, não porque o pão se transforma na carne, nem porque o vinho ou o suco da uva se transforma no sangue, mas porque ao participarmos da ceia, o que Deus quer que recebamos é a experiência do Cristo. Na ceia nós não recebemos as bênçãos do Senhor, não experimentamos as bênçãos do Senhor, nós experimentamos o Senhor das bênçãos mesmo, o corpo de Cristo.
A pergunta que fazemos agora é: essa experiência ou essa experimentação ocorre apenas na ceia? Pensemos no batismo. Paulo, aos Romanos, no capítulo 6, de 1 a 4, escreve: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Olha para o seu irmão e diga: de jeito nenhum. Paulo está falando, alguém vai ficar pecando aí, porque Deus é gracioso. Nós cantamos aqui, ó, impressionante, infinito, ousado. Então vamos ficar na lama? Paulo diz: de maneira nenhuma. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que, diga comigo, morremos. Paulo diz: nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Diga comigo, batizados na morte de Jesus Cristo. Paulo conclui no verso 4 dizendo: portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Fomos batizados em Cristo Jesus, ou seja, Paulo diz que no batismo somos um com Cristo de modo imediato, de modo direto, sem qualquer distanciamento. Pá! É uma união profunda e misteriosa com Ele no batismo. Que aqueles que ainda não passaram pelo batismo da fé, mergulhem nessas águas batismais. Mas se nos apropriamos de sua divindade na ceia, a pergunta é: o mesmo ocorre no batismo? Na ceia comungamos com o Cristo todo, sua humanidade, sua divindade, porque o Cristo é indivisível. No batismo, o mesmo ocorre. Ambos os memoriais, se é que o batismo é mesmo memorial, ambos os memoriais são precisamente o mesmo movimento espiritual, o mesmo tipo de experiência. Eu gostaria de pôr essas coisas em termos que até uma criança possa entender. Eu gostaria que você olhasse para uma pessoa que você ama agora. A Bíblia diz: ama o teu próximo. Diga para ele: na ceia, Cristo vem para dentro de nós. Agora diga para ele: no batismo, nós vamos para dentro de Cristo. Paulo surpreendentemente afirma que Cristo, o último Adão, olha que estranho, espírito, diga comigo, espírito. Vivificante. Estranho, porque na ceia nós participamos de corpo e sangue. Como é que Paulo vai dizer que ele é espírito vivificante? Por que não corpo vivificante? Por que não sangue vivificante? Paulo, por que você usa essa expressão? Na ceia, é verdade, a Escritura vai dizer, o apóstolo Paulo escreve: Cristo vem para dentro de nós, para nos vivificar e permanecer em nós como uma fonte vital, uma fonte jorrando vida. Na ceia nós comungamos do corpo e do sangue. Não está dito que nós comungamos do Espírito de Cristo a fim de sermos vivificados. Mas, ainda que essas coisas pareçam ser contraditórias, na verdade não são, não há contradição alguma. O sangue e a carne de Cristo, Jesus diz, são verdadeira comida, ou verdadeira bebida e verdadeira comida, capazes de nos vivificar. E Paulo vai dizer, em 1 Coríntios capítulo 15, versos 44 a 45, algo que vai concordar exatamente com o que Cristo fala sobre sua carne ser comida verdadeira e seu sangue ser bebida verdadeira. Temos aqui alguém que quer comer e beber de Cristo?
Aleluia. Vamos ouvir o que Paulo diz em 1 Coríntios 15. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também, vamos falar juntos, corpo espiritual. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. Ou seja, quando Deus sopra no barro, a união do sopro de Deus com aquele corpo faz daquele ser alma vivente. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão, em espírito vivificante. Então, quando o Espírito Santo se une ao óvulo de Maria, o ser que brota dali é esse ser, não alma vivente, mas espírito vivificante. É isso que Paulo está dizendo. O Cristo todo é para nós espírito vivificante. Mas não é primeiro espiritual, senão animal, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, e agora Paulo vai dizer porque Cristo é espírito vivificante. Diga comigo: o segundo homem, o Senhor, é do céu. É o homem do céu que vem. É carne, é Deus, é verbo, é tenda, é Cristo. Aleluia. Na ceia nós comungamos do corpo espiritual de Cristo. Presta atenção. Nós comungamos do Cristo que nunca pecou. Nós comungamos com um Cristo que não pode ser vencido pela morte. O corpo do qual participamos agora é esse corpo que pertence a esse Cristo, que é espírito vivificante. É um corpo, portanto, espiritual, que revela para nós o poder da ressurreição e da divindade de Cristo. É corpo que permanece inseparavelmente unido ao Espírito de Cristo. Quem participa do corpo, participa do Espírito. E participando do corpo espiritual e do Espírito, participa daquele que é como ser espírito vivificante. Passeando no meio da igreja. Se comungamos com o seu corpo, comungamos com sua humanidade, mas também comungamos com a sua inseparável divindade. Cristo é para nós espírito vivificante, é semente de ressurreição. No batismo, nós vamos para dentro dele, para termos uma experiência maravilhosa: a morte do eu. Lá é a hora de morrer. É um mergulho na morte. Não há mais eu. Diga: não há mais eu. No batismo não há mais eu, porque não precisa mais haver eu. Preste atenção, basta haver Cristo. Não precisa mais haver eu. Não precisa mais haver ego. Não precisa mais uma vontade desobediente, independente. A morte definitiva do eu ou do ego, anunciada no batismo. Olha o que eu acabei de dizer para você. A morte definitiva do eu ou do ego, anunciada no batismo, é manifestação de um poder futuro. A morte definitiva do mal. A morte definitiva do mal irá ocorrer quando Cristo, diz a Bíblia, na sua segunda vinda, mergulhar o universo inteiro na realidade purificadora de Deus, destruindo todos os poderes do mal em todo o universo. Jesus, na sua segunda vinda, destruirá, diz a Escritura, todos os poderes do mal, sendo o último deles a morte. É a última a ser tragada definitivamente. Nesse dia, diz a Escritura, Deus será tudo em todos.
1 Coríntios capítulo 15, novamente, a partir do verso 24. Então virá o fim, quando ele, Jesus, entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo domínio, autoridade e poder. Pois é necessário que ele, Jesus, reine, até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído, diz o verso 26, é a morte. Porque ele tudo sujeitou debaixo de seus pés. Ora, quando se diz que tudo lhe foi sujeito, fica claro que isso não inclui o próprio Deus, que tudo submeteu a Cristo. Quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos. No batismo nós vamos para dentro de Cristo para morrer. Não há mais eu, pois não precisa ver, basta ver Cristo. Anuncia-se ali a morte definitiva do mal. Aquela parte de nós que precisa morrer ao passar pelo batismo, ou ao passarmos pelo batismo, enfim, morre. Morre a força invencível do ego que nos governava. Morre a força invencível do ego que nos governava, até que ela morra definitivamente. Agora, aquilo que vive em nós e que nunca vai morrer é o que vive para Deus. E o que vive para Deus em nós é a mente de Cristo. A morte processual do ego, que jamais morreria se Cristo não o matasse no batismo, ela está prefigurada em Gênesis capítulo 2. Menos da árvore que dá o conhecimento do bem e do mal, diz Deus a Adão e Eva: não coma a fruta dessa árvore, pois no dia em que você a comer, certamente, e eles não caíram mortos naquele instante. Mas ali a morte entrou neles. Ali começou o processo que culminaria com morte definitiva. Exatamente, e por isso eu disse que isso é uma figura. Se Adão e Eva, ao desobedecerem, foram morrendo até completamente morrer, no batismo o ego morre até completamente morrer. Enquanto o ego vai morrendo, até de todo morrer, Cristo vai vivendo como Espírito vivificante, até de todo viver. Essa é a caminhada cristã. Temos aqui alguém na jornada? Temos aqui alguém pronto para dar glória a Deus? Cristo é vivo, é Espírito vivificante, que vai vivendo até de todo viver, por meio de seus filhos. O batismo, então, anuncia um poder do mundo vindouro. É a anunciação da morte definitiva do mal. A pergunta é, para quem? Para mim mesmo e para o mundo. Mas de novo a gente faz a pergunta, que coisa linda: quem é esse mim mesmo? Se o ego obstinado está morrendo até de todo morrer. Quem é esse meu novo eu que me é dado no batismo, que efetivamente agora vive em mim, que jamais irá morrer, irá vivendo até de todo viver? E que é, na verdade, a grande testemunha do batismo, a grande testemunha do batismo e de todos os atos de fé, é Cristo mesmo. Assim como a grande testemunha da ceia é Cristo. É Ele quem nos vê, recebendo em nós. Todos os atos da fé são realizados na presença de Cristo. Ora, todas essas coisas falam de um novo homem,
de uma existência que anuncia quem se entregou a Cristo e nasceu de novo, quem desceu às águas do batismo para ali morrer, e quem participa da ceia para beber e comer de Cristo. Essas coisas anunciam uma nova existência, e não apenas uma nova existência individual, mas uma nova bendita era. Ou uma bendita nova era, não a maldita. Tudo isto fala da conversão na ceia, no batismo. Mas nova pergunta surge. A própria conversão não seria ela mesma uma experiência imediata de Cristo e dos poderes do mundo que há de vir? Claro que sim, sem dúvida alguma. O batismo e a ceia são para nós como o encontro de Saulo com Cristo no caminho de Damasco. E eu olho para esse encontro de Paulo, e a Bíblia diz que Paulo cai da sua cavalgadura, porque a luz é cegante, ele fica completamente desnorteado. É uma experiência estonteante. Paulo cai, fica cego por 3 dias. Eu olho para essa experiência de Paulo e percebo que desde então, Paulo só poderia falar de Deus como sendo a luz mais poderosa. E é isso que ele vai falar a Timóteo, em 1 Timóteo 6,16, ele é o único que é imortal. Ele vive na luz da qual ninguém pode se aproximar. E é claro que Paulo está falando isso tendo em mente a sua experiência. Quando aquela luz apareceu para mim, Timóteo, eu vi que eu era incapaz de até mesmo me aproximar. E eu estava perseguindo. A voz diz: eu sou Jesus a quem tu persegues. E quando a luz aparece, eu descubro que é mais. Eu não posso nem chegar perto, Timóteo. Ele é o único que é imortal. Ele vive na luz da qual ninguém pode se aproximar. Ninguém jamais o viu, nem poderá vê-lo. A ele sejam dados a honra e o poder para sempre. Amém. Batismo e ceia como experiências únicas. Porque falam de uma experiência única, o encontro com Cristo, a conversão. Mas uma experiência única que no próprio batismo e nas próprias experiências de ceia, uma experiência única que pode ser revivida. Conversão, diga comigo, conversão. Está muito fraco, diga conversão. Recepção da vida de Cristo. Isto é a ceia do Senhor. A ceia é a recepção de Cristo que vem para dentro de nós. E por isso mesmo é a experiência que pode ser continuamente revivida, porque Ele é sempre capaz de nos encher e mesmo cheios podem vir a transbordar. Cheios transbordam. Transbordar e transbordar e transbordar. Na ceia não compartilhamos apenas de suas bênçãos, na ceia compartilhamos de sua pessoa, comungamos com sua pessoa. A ceia revive o encontro mais essencial do homem com Cristo, é símbolo de conversão. Mas, e o batismo? A ceia é celebrada várias vezes, em nossa igreja, por exemplo, é celebrada uma vez ao mês, sempre ou quase sempre no primeiro domingo. Por que nós não realizamos o batismo nas águas várias vezes? Eu tenho suspeitas sobre isso. Se o batismo fala da nossa morte, e dia a dia nós precisamos morrer. Se a ceia fala de nos alimentarmos de Cristo, de vivermos por Ele, de experimentarmos sua doce presença e os poderes do mundo vindouro, e dia a dia precisamos viver isso, então tanto a ceia quanto o batismo poderiam ser continuamente repetidos. Por que não realizamos várias vezes o batismo da fé? Talvez porque a ênfase na nova vida seja melhor que a ênfase na morte da vida velha. Talvez porque o batismo e a ceia
falam do que seja, antes de tudo, um ideal. Diga comigo, ideal. Um ideal para esta era, ou seja, a morte definitiva do ego e encontros contínuos com a presença imediata de Cristo. A morte deveria ser uma, como no batismo, ainda que sempre relembrada, como em Lucas 9, 23. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz. Os contatos com o próprio Cristo deveriam ser muitos, como na ceia. A ceia contém o batismo, e fala disso positivamente. O batismo contém a ceia, e fala disso negativamente. Ambas as falas são necessárias, mas uma é ainda melhor. Na ceia, quando a pessoa recebe a plenitude da vida de Cristo, o ego morre. Diga, Cristo vem. E o ego morre. No batismo, quando a pessoa morre com Cristo, passa a viver. Uma vez eu morri e precisava morrer. Disso não vou me esquecer, mas agora só me resta viver. Eu preciso viver. E eu preciso viver não mais eu, mas Cristo. Utilizando um texto quase sempre tido como referência ao santo batismo nas águas, ou batismo da fé, porque isso é santo, é feito na presença de Cristo. Utilizando um texto que quase sempre é tido como referência ao santo batismo nas águas, na Bíblia judaica nós podemos vê-lo numa perspectiva um pouquinho mais exata. Eu gosto muito desse texto na Bíblia judaica. Mateus 28, verso 19, portanto, vão e façam talmidim, discípulos, entre pessoas de todas as nações, imergindo-os. Diga comigo, mergulhando-os. Diga para o seu irmão, imergindo-os. Batizando-os. Olha o que Jesus vai dizer. Batizando-os, imergindo-os na realidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mergulhem os discípulos nessa realidade. Nesta ceia, nós mergulharemos na realidade do Filho, Deus, homem. Amém? Para João Calvino, o grande reformador, é o Espírito Santo que durante a ceia do Senhor nos faz participantes da presença imediata de Cristo. Ainda que Cristo esteja nos céus, e eu achei belíssima a perspectiva de Calvino, o Espírito Santo supera essa distância, trazendo Cristo até nós, junto com os elementos da ceia, ou nos levando até a presença imediata de Cristo. A ceia é o instante em que temos contato com a presença imediata de Cristo. Nos demais instantes, essa presença é representada pela pessoa maravilhosa, santíssima, real do Espírito Santo. A presença imediata de Cristo não é superior. Preste muita atenção nisso. A presença do Espírito Santo, ela é distinta. E foi exatamente isso que ocorreu com Paulo no caminho de Damasco. O Espírito Santo já havia sido derramado sobre a igreja lá em Atos capítulo 2. Em Atos 8, Atos 9. Experiências sobrenaturais acontecem quando Jesus se mostra. Isto é a ceia. A palavra do Senhor sobre o Espírito Santo em João 16,14 é: Jesus diz, ele há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Isso atinge o clímax agora, na ceia. Agora. Nela, o Espírito Santo nos dá não as bênçãos decorrentes da obra salvadora de Cristo, mas Cristo mesmo, como experiência imediata. O Verbo vivo,
em carne e sangue, representado por pão e vinho. Como diz a Escritura, comei e bebei dele todos.